A escravidão contemporânea ela se difere da escravidão clássica no sentido de que a configuração dessa situação ela não está presa àquela visão tradicional do grilhão, da corrente, da chibata, que foi o grande alvo do movimento jurídico de abolição do final do século XIX. Falar em escravidão contemporânea hoje é falar sobre diversas situações que podem vilipendiar a dignidade da pessoa dentro de uma relação de trabalho. Seria o extremo oposto do trabalho digno ou do chamado trabalho decente, mas com circunstâncias que não precisam estar exatamente adstritas ao cerceamento de liberdade. A gente está falando de trabalhadores que laboram das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, sem carteira de trabalho, sem salário mínimo. Aqui a gente encontrou uma oficina de costura com 3 trabalhadores bolivianos, estão trabalhando em situação de informalidade. Aí aqui já tem duas coisas, tem essa questão, né, desses trabalhadores que estão em situação irregular, são imigrantes indocumentados, né? Condição análoga, né? Condição análoga de escravo, né? E aliado a isso ainda a questão da segurança. Segundo o padrão internacional normativo, a escravidão contemporânea está ligada a todo e qualquer tipo de exercício de atividade que configure o exercício da propriedade de alguém sobre outro alguém. Do ponto de vista brasileiro, nós temos uma legislação um pouco mais detalhada, e ela consta do artigo 149 do Código Penal, uma legislação criminal, e ali você pode configurar trabalho escravo, tanto em relação aos trabalhos forçados, que limitam a liberdade de ir e vir, quanto jornada extenuante, quanto trabalho degradante, que tem relação com a questão dos altos riscos de saúde e segurança, quanto também com a servidão por dívida. Então são 4 modalidades que autonomamente podem configurar trabalho escravo. Então, por exemplo, o trabalho escravo na indústria têxtil, nós vemos jornadas aí de 15, 16, 17 horas ininterruptas de trabalho, especialmente porque os trabalhadores e trabalhadoras dependem da produção de peças para receber a pouca remuneração. Já o trabalho degradante está relacionado ao descumprimento de condições mínimas de saúde e segurança do trabalho, como, por exemplo, falta de fornecimento de água potável, falta de banheiro, falta de alimentação, falta de proteção contra intempéries, pessoas dormindo em situações de completa degradância. A questão é que nós temos que ter um limite ético, moral, mínimo, né, de convivência social e que isso está, no mínimo, no cumprimento da lei. A despeito do Brasil ser uma referência internacional em relação a marcos normativos e sua política pública de combate ao trabalho escravo, vive-se um momento recente de ameaça. Há projetos de lei, houve uma iniciativa de uma medida provisória há pouco mais de um ano, que tentou restringir para efeito de fiscalização a tipificação do trabalho escravo, eliminando a jornada extenuante e o trabalho degradante como possibilidades de configuração. Essa iniciativa foi coibida imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação às políticas públicas, já tem havido uma diminuição das ações dos grupos móveis, né, com a extinção do Ministério do Trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, a união de todas essas circunstâncias faz com que se possa perceber uma grande ameaça ao combate institucionalizado e dentro de políticas públicas ao trabalho escravo no Brasil.